Olá, irmãos, graça e paz, mais um estudo bíblico aqui com vocês. Juntos nós estamos seguindo há 36 semanas o nosso circuito bíblico. Nós vamos ler hoje o texto de Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42, os versos de 1 a 6. Eu vou ler os versos de 1 a 6, depois a gente ora e conversa sobre o texto. Jó 42, de 1 a 6, diz o seguinte: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste: Agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Vamos orar? Senhor Deus, muitíssimo obrigado por esse dia na sua presença, obrigado por Jesus Cristo, obrigado pela salvação encontrada nele, obrigado, Deus, pelo seu amor, pela sua grandiosidade, obrigado pela sua palavra que temos acesso, obrigado também que nós temos as mídias sociais, o YouTube, para poder compartilhar dessa verdade do Evangelho a todas as pessoas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor abre o nosso entendimento para que a gente entenda da sua palavra. Eu peço hoje, de maneira muito especial, que o nosso entendimento se abra, que a gente compreenda a verdade da sua palavra, que a partir da história de Jó, do exemplo dele, nós possamos nós possamos crescer e sermos aperfeiçoados em Ti. Muito obrigado, Pai. Cumpre a Tua palavra e alcança o nosso coração. Eu te peço por misericórdia, já te agradecendo, sabendo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já viu alguém emagrecer com a dieta dos outros? Tipo assim, alguém, não, tô com sobrepeso, eu vou emagrecer. Aí conhece um amigo que está fazendo dieta. Falou assim, eu vou ficar olhando para a sua dieta, enquanto você faz a dieta, eu vou emagrecer. Isso acontece? Já viu alguém que quer ficar forte na academia, quer ter o corpo definido, quer ficar saudável, conseguindo seus objetivos, indo na academia, olhando todo mundo fazendo os exercícios lá e ele aqui, mexendo no telefone, mexendo no celular sem fazer nada? Você já viu alguém adquirir conhecimento, ser alguém que compreende muitos livros a partir da leitura que os outros fizeram? O outro leu, aí o conhecimento entrou na cabeça dele? Você nunca viu isso. Nunca viu e nunca vai ver. Você já viu um crente conhecer a Deus pela experiência dos outros? Também não. Isso não dá. Assim como a gente não emagrece pela dieta do outro, assim como a gente não fica fortão, igual tem um irmão da nossa igreja aqui que está fazendo fisiculturismo e tal, ele está trabalhando duro, ganhou agora esses dias na competição, a gente ficou super orgulhoso dele, está dando duro, tem dieta para fazer, tem trabalho, tem que malhar na academia. Não é porque os outros estão fazendo que ele fica com o corpo do jeito que está ficando. É porque alguém o instrui e ele cumpre o que tem que fazer, a dieta que tem que fazer, os exercícios que tem que fazer. Não é porque alguém leu muitos livros, o outro leu muitos livros, que eu vou adquirir o conhecimento que o outro tem, porque o outro leu muitos livros. Isso não existe. Assim como não existe alguém se tornar crente pela experiência que o outro teve. Se o outro teve uma experiência com Deus e começa a buscar a Deus e conhecer a Deus e jejuar e
ler a Bíblia, estudar a palavra, buscar a Deus em oração, dedicar tempo a isso, se relacionar com pessoas que vão edificá-lo, essa pessoa vai crescer. Essa pessoa vai conhecer Deus. Mas a pessoa que não se dedica em conhecer a Deus, não tem experiências com Deus, não vai conhecer a Deus. Isso é muito simples de compreender. Não é porque as pessoas estão vivendo dentro de comunidades cristãs que elas estão se relacionando com Deus e tendo experiências com Deus. E a história de Jó é muito interessante. Mexe com vários aspectos da nossa vida, não sei se você concorda comigo, porque a gente vê uma história sendo contada sobre alguém que tinha tudo. E aí, numa conversa de Deus com Satanás, esse homem que tinha tudo, perde tudo, financeiramente falando, emocionalmente falando. Tudo que ele possuía se acabou. Isso tudo porque Deus conhecia Jó, absolutamente. Deus, ele não está fazendo um jogo aqui. Ele está mostrando um ponto para nós. Para nós. Qual é o ponto? Aquele que é fiel é fiel. Aquele que conhece a Deus permanece em Deus. Aquele que ama a Deus não se desvia de Deus. Não encontra refúgio em outro lugar. Encontra abrigo no seu colo. Mesmo que tenham momentos difíceis, dolorosos, mesmo que esses momentos sejam momentos sem resposta, momentos que você questiona a sua própria existência, a própria necessidade de você estar vivo, como Jó amaldiçoou o dia em que nasceu. Mesmo assim, fiel, temente a Deus. Nessa história de Jó, você vê que ele perde tudo de uma só vez. Parece que aquela frase, nunca fale que não pode piorar, porque sempre pode, é verdade na vida de Jó. Chega uma notícia, chega outra notícia, tudo está desmoronando na vida dele. E aí ele está doente, com uma mulher que eu entendo, não compreende o que está acontecendo. Ela não consegue absorver espiritualmente o que está acontecendo. Por ela já teria abandonado Deus, mas Jó não abandona. E aí chegam os brother dele, os amigos, para poder ajudá-lo, que é terrível, a ajuda horrorosa. Porque os caras também estão tentando entender, beleza, estão tentando entender, baseado no que acontecia antigamente, que aquele que é fiel a Deus prospera, eles não estavam entendendo, porque Jó tinha tudo e perdeu tudo, então algum pecado ele tinha, para poder estar acontecendo o que está acontecendo com ele. Mas Jó sabia quem ele era. Jó sabia quem ele era. Jó sabia quais eram as suas atitudes, como era a sua integridade. Jó sabia quem ele era e ele sabia que ele não tinha errado contra Deus. E aí chegamos aqui, num determinado momento da história, onde, depois de todos os supostos amigos dizerem muitas coisas, Deus resolve falar. Falou assim, olha, Jó, agora fica na sua aí que eu vou falar com você. Onde que você estava quando eu criei tudo? Onde você estava quando eu dei ordem para a criação? Onde eu separei as coisas, luz de trevas? Onde você estava? E Jó vai ouvindo Deus e reconhecendo o tamanho dele em relação ao tamanho de Deus. Quando chega aqui no capítulo 42, que é o último capítulo do livro de Jó, os versos chegam, nos ensinam algumas coisas, os versos que acabamos de ler, de 1 a 6.
Primeiro, versículo 2 fala: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É Jó falando com Deus, depois de ouvir um baita de um sermão sobre quem é você, Jó. Olha para mim que eu sou Deus. Quando Jó fala isso no versículo 2, o ensinamento que eu tenho, que eu gostaria que você também abstraísse, pegasse desse texto, é que Deus, ele está ativo na história. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Você não precisa entender os planos de Deus para reconhecer que Deus está ativo na história. Você e eu, muitas vezes, eu diria até a maioria das vezes, nós não entendemos os planos de Deus. A gente entende talvez uma porção, um pedaço, aqui e ali, mas entender os planos de Deus, quem somos nós e por que mesmo que precisamos entender os planos de Deus? O que nós precisamos é descansar nos planos dele. Confiar nos planos que ele tem e não entender os planos dele, porque se eu estou tentando entender e o tempo todo entender e o tempo todo entender, eu estou tratando com Deus como alguém que quer controlar a Deus. E quem sou eu para controlar Deus? Nem a vida, a minha própria, eu consigo controlar. Nem a minha própria vida eu consigo controlar. Nem o nosso próprio corpo a gente domina. Gente, chega a faltar inteligência nossa se a gente pensar que a gente consegue controlar alguma coisa. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado, porque Deus está ativo na história, Deus está atento a tudo que está acontecendo e Ele está governando o mundo. Mas o mundo está um caos, pastor. O mundo está um caos, as pessoas estão morrendo, a fome, a miséria. Eu não entendo isso também não. Assim, eu tenho algumas suspeitas, nós somos ruins demais. Por isso que a gente está estragando o mundo, a gente está oprimindo as pessoas. Isso são umas suspeitas que eu tenho sobre por que o mundo está tão ruim, tão mal. Tem muito mais a ver conosco do que com Deus, absolutamente. Mas por que Deus não intervém? Porque não está na hora. Porque não está na hora de maneira maciça, né? Mas ele intervém quando você se levanta. Isso tudo faz parte do plano dele. Na verdade, existe um grande plano de Deus para a humanidade, é que os seus se levantem. Isso você e eu também não precisamos entender, a gente só precisa levantar e se posicionar diante do mundo. Começar a viver como Jesus quer que a gente viva, e talvez assim, inclusive, o mundo possa até melhorar. Porque aí as leis vão ser diferentes, os tipos de relacionamentos vão ser diferentes, a maneira como nós vamos fazer negócios vai mudar, a maneira como trabalhamos vai fazer diferença, como lidamos com o dinheiro, repartindo o nosso dinheiro, isso vai fazer com que o mundo melhore, a desigualdade diminua e por aí vai. E existe um grande plano. Mas muitos de nós muitas vezes não querem se levantar para cumprir o que tem que fazer, porque tem que entender. Tem que entender o todo, tem que controlar os processos. Primeira lição que eu aprendo, que Jó aprendeu aqui na conclusão do seu livro, é que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Deus está ativo na história. Você ouviu o que eu disse? Deus está ativo na sua história. O que você está passando agora, a dor, o sofrimento, Deus está atento. Você não precisa entender por que isso está acontecendo. Fale para Ele que está doendo, peça ajuda para Ele. Peça misericórdia, peça a Ele para te livrar desse mal. Reconheça que de repente você tem parte nesse processo, onde você se enfiou nesse buraco que você está. Peça ajuda para Deus, pede socorro. Assim como Jó fez. Jó pediu socorro e foi socorrido. No tempo que ele queria? Eu acho que não.
Eu acho que foi eu sinceramente acho que não foi tão rápido quanto o Jó gostaria que fosse. A gente não gosta de sofrer, né, pessoal? Eu não gosto. Então, toda vez que o sofrimento nos assombra, nos assalta, a gente quer fazer de tudo para expurgar de nós esse sofrimento, tirar da gente. Mas nada frustra os planos de Deus. As dores muitas vezes fazem com que a gente conheça Deus, como aconteceu com Jó. Mas eu aprendo uma outra coisa. Jó reconhece que ele falou coisas que ele não conhecia, que não deveria. Irmãos, a gente fala demais. A gente fala pelos cotovelos. A gente fala demais e falamos de coisas que muitas vezes não sabemos, mas a gente solta a língua. Jó reconheceu isso. Jó começou a querer elocubrar, querer pensar sobre a vida de um jeito que ele não dominava. Mas ele falou. Ele desembrestou a falar, começou a falar de coisas que ele não sabia. Nós somos muito parecidos com Jó. Às vezes emprestamos a nossa boca para falar de coisas que não conhecemos, coisas que não dominamos, coisas que não experimentamos. Mas falamos para quê? Para ser incluído, para poder participar da conversa, para poder ser notado. Por aí vai. Entende? A gente tem que aprender a se calar. Aprender quando estamos sofrendo como Jó estava sofrendo, a viver o sofrimento e começar a perguntar para a sua própria alma, por que você está assim? Por que você está desse jeito? E começar a tentar encontrar respostas dentro do seu próprio coração e não sair falando das suposições que você tem, dos questionamentos que você tem, e culpar todo mundo e sair falando do universo inteiro do porquê que você está sofrendo. Jó aprendeu que ele falou demais e falou de coisa que ele não sabia. Nós precisamos parar um pouco, falar menos e reconhecer que a gente não sabe tanto como a gente acha que sabe. E por fim, quando ele fala, lá no versículo 5, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Conhecer Deus não é só pelo ouvir. Conhecer a Deus é pelo ver Deus. É por reconhecer quem Ele é. É saber reconhecê-lo, reconhecer o jeito dele andar, o jeito dele falar, o jeito dele fazer. É você ir atrás de Deus, atrás de Jesus Cristo, atrás do Santo Espírito e reconhecer como é que ele se comporta. Isso vai exigir de você relacionamento. A gente reconhece as pessoas que não são nossos amigos pela voz. A gente reconhece as pessoas da nossa casa pelo jeito de andar, pelas passadas. Pelas passadas. A gente reconhece um dos nossos filhos pela batida na porta, se a nossa porta está fechada. Não, esse aqui é o Daniel, né? Essa é a Alice. Não, essa aqui é a Jácia que está batendo na porta. Por causa da relação, por causa da intimidade. Para que você conheça a Deus, não somente de ouvir falar, mas agora dos seus olhos verem, você precisa ter experiências com Deus. Algumas dessas podem ser dolorosas. Geralmente são. Porque na dor a gente é aperfeiçoado, a gente é aprimorado, a gente é humilhado, a gente corrige rota, a gente equilibra a autoestima, a gente equilibra valores, damos valor àquilo que é de fato valoroso e retiramos valor daquilo que não precisa ter valor, entende?
A dor muitas vezes ajuda a gente nisso. Para você conhecer Deus, você não pode conhecer Deus pelas minhas experiências, pelo ouvir falar do que eu te digo. Você precisa ver Deus. Lembra sempre que Jó era alguém religioso, era alguém íntegro, era alguém que temia Deus. Mas a experiência que ele teve de dor e de sofrimento, de perder tudo, de ir para a cara no pó, fez com que ele aumentasse o nível de relacionamento e profundidade com Deus. Ele foi mais além. Ele foi aprimorado. Ele foi aperfeiçoado. Conhecer Deus exige de nós renúncia, abrir mão dos desejos, das vontades, das conquistas muitas vezes, para que Deus seja suficiente para nós e não meu sonho, meu desejo, minha vontade. Conhecer Deus precisa ser pessoal. Eu preciso conhecer Deus. Você precisa ter a sua experiência com Deus ou as suas experiências com Deus para você poder dizer: Deus, antes eu te conhecia de ir na igreja, de ouvir o pastor tal, o pastor Sérgio. Antes eu conhecia você de ouvir. Mas agora que eu fui para esse lugar de entendimento de qual é o seu tamanho, de quem é você, Pai, agora eu sei quem é você. Pai, eu conheço você com os meus próprios olhos. Eu te amo, Deus. Entende? Mas lembre-se, conhecer Deus vai exigir coisas de você. Vai exigir tempo, vai exigir dedicação, vai exigir leitura bíblica, oração, renúncia. Vai exigir muita coisa. E o resultado de conhecer Deus qual é? Está no versículo 6, e eu encerro com ele. O resultado é humilhação. Jó, depois que reconhece que conhece Deus agora, não só de ouvir falar, mas dos olhos verem, ele fala: por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Quando olhamos para Deus e vemos o tamanho de Deus e reconhecemos a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade, a nossa reação natural é abaixar a cabeça, se ajoelhar e se jogar no pó. Porque quem sou eu para me relacionar com uma grandiosidade como essa? Eu não sou digno dessa majestade na minha vida, eu não sou digno. Eu sou pobre, nu. E aí, quando conhecemos Deus, com os próprios olhos, pela própria experiência, a gente cai de joelhos, humilhados, e assim permanece. E assim permanecemos até o final da nossa vida. Meu desafio, a minha oração para você hoje é que você conheça Deus, que você vá além com Ele, que você desfrute da sua presença, estando disposto a abrir mão e a dedicar tempo, vida, ao seu Criador, ao dono do seu coração. Que a experiência de Jó se aplique a você. Não precisa doer tanto, mas que na dor e no sofrimento você encontre o Pai, que na experiência de perda você encontre a suficiência de Deus. Conheça Deus, aprofunde nele, que os seus olhos o vejam, em nome de Jesus. Fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.